Olá, você sabia que muitos componentes automotivos, eletrodomésticos, ferramentas, aparelhos para odontologia e medicina são oriundos da metalurgia do pó? Pois é, essa técnica ainda em evolução no Brasil é de fundamental importância para o ensino, a pesquisa e estudo, especialmente na área das engenharias. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Professor Dr. José Lesina César tem graduação em Engenharia Mecânica com doutorado em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais e pesquisa o tema Engenharia do Pó. É docente aqui nas Engenharias da Ulbra, graduação e pós-graduação. Seja bem-vindo, professor Lesina. Obrigado. Também dar as boas-vindas ao professor Dr. José Carlos Krause de Verney, que tem graduação em Engenharia Metalúrgica com doutorado em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais. Pesquisa também o tema Engenharia do Pó e é docente nos cursos de Engenharia, Graduação e Pós-Graduação aqui da Universidade. Seja bem-vindo, professor. E também dar as boas-vindas ao acadêmico Ayrton Cardoso, que está concluindo seu curso de Engenharia Mecânica Automotiva e tem uma história muito bacana para contar de como ele conseguiu relacionar a sua profissão no dia a dia com a academia. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. O projeto Pequeno Soldador existe desde 2015 e atualmente atende 6 alunos do ensino fundamental de escolas públicas próximas à Ulbra. O projeto Pequeno Soldador, ele visa, a partir de algumas práticas realizadas no nosso laboratório aqui na universidade, uma oportunidade dos alunos ainda no ensino médio poderem ter noções de algumas, sobre alguma profissão, no caso, soldagem, técnicas de soldagem, um pouco sobre conformação e também facilitar, vamos dizer assim, esse primeiro contato com alunos que estão ainda decidindo sobre uma profissão, ter esse contato com a universidade. Tá? Então, quebrando uma distância, às vezes, os alunos em si eles não têm ainda uma ideia, até mesmo sobre profissão escolher e qual futuro seguir. Então, e eles têm contato já com alunos também de graduação que passaram por isso há pouco tempo, que hoje, por exemplo, estão cursando engenharia, no caso, e eu quem, por exemplo, transmite os conhecimentos para eles. Isso também é uma maneira que a gente possibilita que até a gente trazer alunos para dentro da própria universidade. O Pequeno Soldador ajuda na integração entre escola e universidade, trazendo novas experiências a graduandos e alunos do ensino fundamental. Aqui se visa em ajudar a gente da comunidade, no ensino médio, a aprender a processo de fabricação mecânica. Solda, dobrar, cortar, enfim. Eu estou aprendendo a soldar, aí, a usar várias ferramentas que a gente não tem o contato direto todos os dias, que é furadeira, esmerilhadeira, até trabalho de lima, furação, furadeira e tudo mais. A gente aprende coisas que não estamos acostumados todos os dias, né? Para a gente iniciar essa nossa conversa, professor Lesina, eu estava lendo algumas pesquisas e dizia assim, que os cursos da comunicação social são os mais fáceis e os cursos das engenharias são os mais difíceis. Por que estudar engenharia é tão difícil? Bom, professor Cláudio, então, partiria do princípio, né, que o pessoal associa engenharia com cálculo, com física. Então, associo o estudo da engenharia com cálculo, com física. Então, com questões exatas. Questões exatas, que está atrelada à matemática, à física, né? Então, mas, digamos assim, tem muitos alunos que já desenvolvem, digamos, desde as séries iniciais, digamos, a curiosidade, né, digamos, pela própria natureza, Então, nisso aí, aquela pessoa que toma gosto por essas, digamos... Por essa área do conhecimento, né? ele consegue evoluir, né? Posso complementar sim, por favor, a questão sim. assim, ó. Normalmente o aluno vem com uma ânsia muito grande para entrar direto na área de engenharia, conhecer fatores e os processos de engenharia,
mas a engenharia primeiro precisa formar o lastro, que o professor Lesina colocou bem ali, é a matemática, base, física. Então, ele tem que passar por matemática, física e química para poder depois, vendo os fenômenos, saber Sim. como interpretar e como calcular esses fenômenos, como resolver esses problemas. Perfeito, Então, não é um curso técnico de outro nível. Ele tem que conhecer a parte básica da ciência para poder aplicar isso na engenharia. Então, ele não é um profissional que vai conhecer métodos de aplicação. Na formação que ele recebe, ele tem características, ele recebe essa informação para, no momento em que ele se depara com os fenômenos e com as necessidades, com as dificuldades da vida ou da engenharia, ele tendo essa base, ele vai usar essa base para poder resolver a engenharia. Então, não é uma fórmula pronta para cada situação. Ah, sim, Ele tem que conhecer o fenômeno, a parte básica, com a parte básica ele aplica. Dependendo do caso específico, então né? ele traz, né, para os conhecimentos básicos e aí ele resolve com a engenharia. Então, às vezes o aluno vem com muita ânsia de já querer entrar num curso e enxergar coisas aplicadas da engenharia. Só que antes ele tem que preparar a base, que faz parte dessas ciências básicas e muito forte em matemática. Mas, Ayrton, conta um pouco da sua história. Você já estava atuando no mercado, aí de repente resolve fazer uma faculdade. O que te levou a buscar essa informação, esse conhecimento na academia? Justamente esses estudos que faltavam para mim estavam dentro da universidade, então eu sabia disso. E fiquei muito tempo sem estudar, aí voltei a estudar, devido à minha empresa, que eu tenho uma empresa de metalurgia. Perfeito. E aí eu uni a parte do estudo junto com o conhecimento na prática, né? Então, quer dizer, o conhecimento da prática vai até uma certa altura e aí não vai mais. Daí não vai mais. Aí olha tem que só. ter o conhecimento e esses esforços aí que fala do curso, o curso requer esforço também. Às vezes a pessoa entra, quer fazer o curso, mas não quer ter esforço nenhum, né? Sim, sim. Às vezes eu vejo pouco esforço de colegas e assim com muitas pessoas, muitos alunos muito inteligentes, com muita facilidade também. Outros com uma média facilidade, outros que não encaram até o fim, né? Mas requer muito esforço e essa parceria da faculdade com a minha empresa é muito bom, muito saudável. Essa relação é muito, muito grande. E o senhor, como profissional, cresceu, obviamente. O desenvolvimento tecnológico, porque no Brasil a gente está com esses problemas todos aí que se passam para a indústria e a indústria tem dificuldade até de desenvolver por causa da economia, né? Mas está indo tudo bem, graças a Deus. Perfeito. A empregabilidade na área da engenharia é boa. É muito boa, professor Cláudio. Aqui, por exemplo, nós estamos aqui numa região metropolitana de Porto Alegre e que, digamos assim, que é um polo excelente na área de metal mecânica. E a área de processo de fabricação que o aluno aprende no curso, ela é muito forte. Por isso, digamos assim, que a grande maioria dos nossos alunos estão empregados ou, às vezes, se aperfeiçoando mais, né, na educação continuada, na área de pós-graduação, por exemplo, que aqui na UBRA a gente tem a pós-graduação de Engenharia de Materiais e Processos Sustentáveis. Perfeito. Inclusive, nós temos egressos do curso que estão atuando na sua empresa e hoje desenvolvendo mestrado aqui na área, né? Olha que bacana. Mestrado. Então sai da graduação, já desenvolve faz um uma projeto sequência, para o isso. mestrado. Pode. E aliado com a empresa, como é um mestrado profissional, e aliado com um tema que a empresa necessita melhorar, aperfeiçoar e desenvolver. Então, ele traz esse tema da empresa para estudar aqui e levar o benefício para a empresa. Bacana esse diálogo, digamos, da universidade, dos cursos com a realidade Sim, prática. dia a dia. Esse foi o teu caso, né? Conseguiu, a partir do teu dia a dia, estabelecer um diálogo com a universidade, né? Isso é muito, muito bom mesmo, por causa que interage e essa evolução acontece dentro da empresa. Muito bom. Nós queremos agora, na continuidade, conversar sobre a metalurgia do pó. Antes, no entanto, nós vamos para o quadro Ciência em Foco, para o intervalo, e nós já voltamos.
A metalurgia do pó é um processo de conformação mecânica de pós metálicos desenvolvida com a finalidade de produzir peças complexas com baixo custo devido ao grande aproveitamento da matéria-prima. Ela foi desenvolvida com a finalidade de se produzir peças complexas com um reduzido desperdício de matéria-prima e com isso ter um custo reduzido. Essa foi a finalidade que se desenvolveu essa técnica. E atualmente as peças fabricadas por esse processo são utilizadas nas mais diversas áreas, elétrica, automotiva, linha branca, eletrodomésticos, aeronáutica. Hoje ela está muito difundida em todas as áreas. A metalurgia do pó, ela apresenta um diferencial em relação aos outros processos de fabricação devido ao seu custo ser muito mais baixo que os outros processos devido ao seu scrap, a perda da matéria-prima ser muito pequena. O aproveitamento da matéria-prima na metalurgia do pó é em torno de 95%, comparado com os outros processos de fabricação que tem em torno de 20%, alguns chegam até a 50% de perda de matéria-prima no seu processo de fabricação. Ou seja, é um processo altamente competitivo em comparação com os outros processos tradicionais como fundição, usinagem, microfundidos, estampagem e outros processos. Metalurgia do pó é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Temos o prazer de ter conosco o professor Dr. José Lisina César, professor Dr. José Carlos Krause de Verney e o acadêmico Ayrton Cardoso, todos eles da engenharia. Nós estávamos comentando antes sobre a metalurgia do pó. Você está fazendo o teu trabalho de conclusão, Ayrton, sobre metalurgia do pó? Sobre metalurgia do pó, sobre o desenvolvimento de anéis sinterizados para substituição dos anéis que hoje, pelo método de usinagem. E esse material que você trouxe aí para a nossa demonstração, onde isso foi fabricado? Esse já é dos desenvolvimentos, alguns de outras fábricas e os três Explica para nós, o que são esses materiais? Esse é de outra fábrica, esse é de outra fábrica, esse é de outra fábrica. Esse aqui é um projeto já desenvolvido, já no mercado já, que é da componente da Renegade. Uhum. Essas peças são de bombas essas três aqui. De uma empresa de Cachoeirinha, com desenvolvimento com a Brute. Elas são de bronze, a bem de lá. Essa aqui é de bronze, pois elas têm cor diferente aqui. E aqui ela tem bimetálica, que é um processo que só pode ser feito através de metalurgia do pó. Ela é prensado o pó de ferro e depois logo em cima é prensado o pó de bronze. Por isso ela tem uma cor diferente? Tem uma cor diferente e divide. Aquela é uma peça de inox para o setor de usina de cana-de-açúcar. Também a partir da metalurgia do pó. Que é feito pó de inox. Pó de inox. E o carro-chefe da empresa, que é o pó de cobre eletrolítico dendrítico, que é usado no setor de escovas de induzido, carvão, que é muito usado hoje no mercado. Então, a origem, digamos, para chegar na produção da metalurgia do pó é de diferentes, digamos, elementos, pode ser isso? Elementos metálicos, tu pode fazer a liga misturando os pós soltos. Né? O pó, eu pego o pó de cobre, posso pegar pó de níquel, pó de ferro, misturo ele num misturador. De acordo com aquilo que a gente quer. Com a proporção necessária, e aí leva para o equipamento, para a matriz, para juntar isso. É muito... A gente sempre pega um paralelo da indústria farmacêutica. O comprimido é uma peça... poderia ser uma peça da metalurgia do pó. Só que o pó, em vez de ser aquela droga, é um pó metálico comprimido. Ele sai da matriz naquele formato. A metalurgia do pó, depois de sair daquele formato, ele vai num forno,
numa temperatura alta, onde a união das peças, desses pozinhos aqui, se grudam um no outro por difusão no estado sólido. Então, ela gruda uma na outra, tá? Como uma solda, como uma cola em alta temperatura. E aí a peça adquire resistência mecânica alta. No caso, essa aqui está verde. Ah, sim. E esse anelzinho é feito daquele pó. Esse anelzinho o anel é de feito cobre. desse pozinho. Desse cobre. Olha E só. ele é colocado em cima, pode ver que ele quebrou porque ele está em estado verde ainda. né? Olha só. Ele não foi sinterizado ainda. Que aí, no estado verde significa que ele apenas sofreu o esforço de compactação. Ele foi compactado em prensa e não foi levado ao forno, digamos. Quer dizer, ele não terminou o processo. Não terminou o processo. Terminou, por isso que entra a sinterização. Exatamente. Aí entra a segunda etapa, que depois de compactado, ele vai para uma prensa, vai para um forno, onde vai ocorrer a sinterização a altas temperaturas. Digamos, uma liga de aço vai sinterizar em torno de 1120 graus. Ufa! Essa é a temperatura E o anel, que ele já a peça penetra. está sinterizada. O anel de cobre ele infiltra pelas cavidades. Exato. Tem alguns vasos comunicantes que o cobre entra e Ele se localiza nesses vasos. Isso. É como o cobre funde, ele fica líquido nessa temperatura de 1120, o cobre funde a 1080, aí ele líquido, por capilaridade ele entra nos vazios, nos poros do Preenche material. os poros. Um paralelo, de novo, para ajudar a entender, é uma argila. Tu pega a argila, tu molda ela, deixa secar, ela está no estado chamado verde. Quando ela for para o forno, para fazer a chamada queima do tijolo da construção civil, aí ele adquire resistência mecânica. É a mesma situação que se faz só que com metal. As temperaturas são outras e, logicamente, como o metal ele foi extraído do minério para fazer o metal, do metal tu vaporiza esse metal e faz o pó. Então, o pó não é resíduo de outra indústria. Ele é produzido especificamente para essa finalidade. Então, ele tem controle de qualidade, tem pureza adequada, tu pode fazer a liga já no metal e pulverizar, fazer um spray daquele material. E aí tu classifica, e essa classificação de ajustar os tamanhos dos pós, eles são classificados de acordo com a necessidade da resistência mecânica da peça, a estanqueidade da peça. Perfeito. Então, tudo isso é programado no processo de fabricação. E qual é a vantagem dessa técnica em relação às outras? Bom, é uma pergunta muito importante. Por exemplo, uma peça, digamos, com essa geometria, ela é muito difícil de ser fabricada por usinagem. Não que não possa, mas é difícil. Ou seja, tirar de uma peça de ferro e... Exatamente. Por exemplo, você vai partir de um tarugo de aço e usinar essa peça, por usinagem. Então, na metalurgia do pó, ela sai praticamente pronta, com essas, digamos, dentes de engrenagem, né? Então, essa é uma grande vantagem da metalurgia do pó. Gera muito pouco resíduo, né? É um processo, digamos, ecologicamente correto, assim, né? E, digamos, a grande vantagem é no custo. Se eu for comparar com outro processo, ele substitui com ganhos para a empresa, né? Ou seja, essa peça produzida a partir da metalurgia do pó é mais econômica do que uma outra... Do que essa mesa produzida por usinagem, por exemplo. A outra vai ter perda de material ao redor. Ela vai ter, se for peça fundida, por exemplo, vai ter perda de canal, de maçalote, para depois ser usinada. E demora muito mais tempo fazer essa peça? Por a metalurgia do pó, aquela peça bate 15 peças por minuto. 15 peças por minuto. Peças por minuto. Compacta 15 peças essa por pecinha bate 15 peças calmo ainda. Nós botamos num estágio de batida que não seja muito exagerado. Para não ter... Então, a indústria automobilística ela emprega muito esse processo, né? Por essas vantagens. E aqui se pesquisa esse assunto na universidade. Sim, tipo o trabalho de conclusão do Ayrton, esse estudo de trocar uma tecnologia pela outra, então se faz todo esse estudo de adquirir a mesma resistência, a mesma funcionalidade, né? Adaptar a liga, porque às vezes tu precisa mexer na composição química, mas como é fácil mexer na composição química, é como se fosse fazer um bolo, tu pega... né, quantidades poucas de cada um, vai misturando, bota num misturador, homogeneiza esse material e aí bota para compactar. Então, ele tem uma vantagem muito grande nisso ali. E por que ele é ecologicamente mais aceitável? Menos perda?
Não tem perda de torno, Sim. rebarba. Uhum. Entendeu? Gera Não menos tem resíduo. Né? menos resíduo. Sim. Gera menos resíduo. Se caso essa peça sair errada, ela quebrar, ela pode ser moída e colocada em pequenas proporções na outra. Quer dizer, ela pode ser reaproveitada. Reaproveitada dentro da Exatamente. própria fábrica. Reaproveitada, reciclagem, no A caso. outra né? tem que passar por fundição, por usinagem, para depois chegar na peça. Ou seja, tem também uma questão, obviamente, de economia da Economia. própria energia elétrica. Mesmo energia essas coisas elétrica. todas, né? E como é que anda a situação no Brasil com essa metalurgia do pó? Já está muito difundido? Outros países do mundo, sim, né? E no nosso caso? A metalurgia do pó é conhecida no ramo de engenharia há mais de 30 anos, 40 anos Sim, conhece, sim. mas são poucas empresas ainda que usam isso no mercado e exploram esse tipo de mercado. Sim. Outras grandes empresas, ou várias outras empresas, não conhecem a tecnologia e o potencial da tecnologia. Então, às vezes, nem conseguem chegar na tecnologia porque não conhecem. Então, Sim, essa sim. divulgação, né, a gente Sim. tem, dentro do curso da engenharia, divulgado isso. Também a evolução do automóvel, ela se deu em cima da metalurgia do pó. Uhum. Exemplo, o automóvel durava 80 mil quilômetros, lá para o ano de 68. O carro, o motor durava 90 mil quilômetros, 80, 100, 120, se fosse bem cuidado. Estava aposentado. Com a evolução da metalurgia do pó, pode-se aumentar a taxa de compressão, porque essas peças, tipo essa aqui, assentamento de válvula, antigamente era no bloco, o assentamento da válvula é direto no bloco de fundido, né? Uhum. Então tinha que fazer aquelas limpezas na reforma, né? Sim. E aí veio a tampa de cilindro com alumínio e com anéis sinterizados inseridos no alumínio. E onde se pode aumentar a faixa aí de durabilidade de um carro para 200, 300 mil quilômetros. Sim, sim. Por Olha causa só. da evolução. Muito bem. Nós vamos para o quadro Dica de Saúde e nós já voltamos para o recado final. A dica de saúde de hoje é brackets. Os brackets são artefatos, né, que são presos aos dentes, né, para fazer o posicionamento correto da nossa arcada dentária. Então, eles são utilizados pelos profissionais, né, da ortodontia, né, para fazer então o alinhamento dos dentes. Então, eles são feitos pelo processo de injection molding, que é a moldagem por injeção, que utiliza pós metálicos, né, compactados, depois sinterizados, né, que é um aquecimento desse pó, né, para então dar dureza, né, tenacidade, né, rigidez a esse material. Então, depois que esse material ele é conformado e enrijecido, ele está então pronto, né, para ser utilizado. Então, a vantagem desse processo é que é um processo que em grande escala ele se torna muito barato, né? Então, ele tornou esses aparelhos, né, bem acessíveis à população. Então, a gente pode ter peças de qualidade, né, a preços acessíveis. Então, por isso que a gente consegue ter valores melhores, né, na ortodontia de hoje, né? Então, essa é a dica do dia. O tema de hoje no Ulbra Conhecimento é metalurgia do pó. E agora eu gostaria de dizer para os nossos convidados qual é o recado final que vocês gostariam de deixar. Professor Lezina. Eu gostaria de destacar a importância da formação do engenheiro, né, para o desenvolvimento do país, do nosso estado, e dizer que no nosso curso de engenharia mecânica, a gente visa desenvolver também o empreendedorismo, para justamente para o aluno conhecer essa tecnologia e como ela é muito pouco difundida no Brasil, ele conseguir, digamos, até estabelecer, por que não uma pequena empresa, um desenvolvimento, né? Inclusive aqui na Ubra nós temos a Ubratec, ele pode buscar esses recursos, né? E é justamente para isso, né? E esse seria o meu recado. Né? Muito bem, professor Verney, o seu recado final? Eu, além de complementar o que o professor Lezina colocou, né, dizer assim que a graduação é um ponto inicial de uma carreira de engenharia.
Então, ele pode fazer uma educação continuada, avançando para pós-graduação, para o mestrado, e desenvolver técnica, aprender mais situações de desenvolvimento para, ou numa situação dessa de empreendedorismo, ou para aplicar numa empresa, tendo um acordo, um projeto de desenvolvimento numa empresa, para fazer essa evolução e esse conhecimento, né, crescer. Muito bem. Acadêmico Ayrton, o seu recado final? Concordo com o Lezino e com o Verney, e também com os alunos da UBRA que se voltem para o conhecimento da metalurgia do pó, que ela é praticamente infinita, não apresentando grandes concorrências uns com os outros. E também com o sistema, com a tecnologia bem avançada, que o governo nos proporcionasse mais alguns recursos para desenvolvimento da tecnologia ser mais aprofundada, né? Mas chegar em outros níveis mais evoluídos ainda dentro da esterilização, da metalurgia do pó, para que possamos concorrer com outros países com evolução em metalurgia do pó. Muito obrigado pela presença, dos colegas. Muito obrigado pela tua companhia. E nós voltamos na semana que vem para mais um UBRA Conhecimento. Até lá.